torto já tinha dado, né, gente? Ai, gente, vocês são tão lindos. Podiam ser todos meus, mas o Sérgio não deixa. Vamos orar pelas crianças? Estenda suas mãos, eu vou orar, e feche os seus olhos, principalmente os meus, tá? Dê exemplo. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar pelas crianças. Querido Deus, graças nós te damos, Senhor, pelo teu Espírito. Graças nós te damos, Senhor, por essas crianças que não são o futuro da igreja, porque elas já são o presente desta igreja. Aqui, Senhor, há pastores, pastoras, missionários. Aqui, Senhor, há evangelistas. Há homens e mulheres cheios do fogo, cheios do poder. Há crianças que o Senhor levantará como empresários. Há crianças que o Senhor levantará como investidores no teu reino. Aqui há crianças que serão médicos, que serão juízes, que serão advogados. Há homens e mulheres honrados. Aqui há pais e mães amorosos, tementes ao Senhor. Elas são crianças, Senhor, que são como flecha nas mãos de um valente. Por isso, ó Deus, que essas flechas sejam bem manejadas, bem apontadas, bem precisas, bem lançadas. Meu Deus, nós repreendemos todo intento, todo plano, toda obra do diabo contra a vida dessas crianças. Que o Senhor os livre de toda enfermidade, enfermidade de inverno, enfermidade de estação, enfermidade, Senhor, no corpo, na alma, no espírito, na mente. Que o Senhor livre essas crianças de toda tristeza, de toda raiva, de toda ansiedade, de toda amargura. Meu Deus, que o Senhor ajude os pais a criarem os seus filhos conforme a palavra do Senhor. E que a unção do Senhor, ó Deus, desça sobre a cabeça de cada um deles. Que a glória do Senhor seja tão presente na vida deles. Pai, que os olhos deles sejam como olhos de fogo. Meu Deus, nós abençoamos essas crianças. Meu Deus, nós profetizamos sobre esses meninos e meninas a graça, a glória e a presença do Senhor. Em nome de Jesus, eles são benditos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Me ajuda. Vocês vão receber o pirulito agora, tá? Vocês vão lá pro Casa Kids. Hoje é a Natália, a Rose, a Fabi, mais quem? Mais alguém tem? A Dalciane tá lá. Deus, nós abençoamos os pastores do Casa Kids. Que o Senhor dê graça, Senhor, por este povo. Meu Deus, porque tem hora que nem a gente tem graça, mas que o Senhor dê graça para eles. Nos abençoe, Senhor, com toda a sorte de bênçãos, paciência, graça, autoridade, unção. Vocês que já receberam, pode fazer na filinha. Vão na paz, fiquem em paz, viu? Glória a Deus, aleluia. Bem-vindo à casa, lugar de comunhão, adoração, serviço e avivamento. Vamos à nossa programação semanal, agenda e avisos? Hoje é ao vivo, viu, gente? Nem fiz o vídeo. Nós teremos muitas coisas, muitos acontecimentos proféticos marcados e agendados primeiramente nos céus, que estão acontecendo neste novo tempo de Deus para esta casa. Tempos difíceis formam pessoas fortes. Diga comigo, tempos difíceis formam pessoas fortes. Diga comigo, mar agitado treina bons marinheiros. Diga assim comigo, se eu quero ser aprovado, não preciso ser provado. Porque a gente só quer ser aprovado, né? Deus me aprova, mas Deus vai te provar. E nós estamos, como diz aquela canção, e se passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, porque longe do Santo dos Santos ele não vai nos deixar, amém? Mas voltando aos avisos, que eu já estou bem pentecostal, na quinta-feira, feriado, nós teremos Amanhã com Deus aqui na igreja, não teremos, pastora? Não, é sexta-feira, é verdade. A dança vai ter um evento de dança, 5 horas lá na igreja. Mas na sexta-feira, só quem é jovem aqui diga amém. Amém. Só quem é jovem aqui diga amém. Amém. Nós teremos, e eu quero te fazer um convite. Quem é da comissão de liderança da Casa Jovem pode ficar de pé aí no seu lugar. Fica pé. O pessoal está no grupo da comissão. Com exceção da Marcela e do Guilherme, o resto é tudo solteiro. E a Melissa, o resto é tudo solteiro. Não, e a Lili? É
Vamos colocar de pé, né? Fazer igual o Abraão, vai aqui, né? Esses irmãos estão autorizados a fazer a sua inscrição para que você participe conosco do nosso luau na sexta-feira à noite. Gente, vai ser uma coisa incrível, extraordinária, muito bem preparada. Só quem aqui esteve na rede ontem, diga amém. Amém. Você cantou parabéns ontem? Amém. Só quem comeu bem ontem? Amém. Só quem recebeu vida de Deus ontem? Amém. Só quem foi liberto ontem? Amém. Amém. Nós temos experimentado dias de glória, noites de glória todos os sábados. Mas esses irmãos, eu quero que você olhe para eles e no final do culto você vai procurar esses irmãos e fazer a sua inscrição para que você participe do luau. Porque não vai ser que na igreja, o luau que não tem lua, que tem teto. Então nós fomos abençoados com um lugar, gente, maravilhoso. Como diz a Bebel, maravilhoso. Lá no bairro Aeroporto, uma granja espetacular. Nós vamos fazer o nosso luau lá em grande estilo. E por que nós precisamos que você faça a sua inscrição? Para nós nos organizarmos acerca daquilo que nós vamos fazer de comida, glória a Deus, de bebida, aleluia, de esquema, de planejamento, de transporte. E se você, adulto, homem, mulher de Deus, tem lá o seu carro e quer colocar o seu carro ao serviço do reino de Deus, porque carro, gente, é coisa passa, então não apega não, deixa o seu carro servir a Deus, coloca o seu carro no fogo. Se voluntarie, fala com a pastora assim, pastora, nos procure e fala assim, deixa eu levar esses jovens lá, deixa eu levar esses jovens no luau, seja o motorista desses jovens, gente, é divertidíssimo, sai cada pérola no carro, né? E jovem adora ganhar carona dos irmãos, não adoram os jovens? Eles adoram carona, então você pode se voluntariar e faça a sua inscrição e participe do nosso luau. Só quem quer ir ao luau, diga amém? Amém. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Amém. Sem mais delongas, nosso pastor Abraão hoje tem uma agenda a cumprir, por isso ele não está aqui. Porém, né, eu e a pastora Vânia estamos aqui, a pastora Vânia e eu estamos aqui. E graças a Deus nós podemos contar uns com os outros aqui na casa. Né? Nós podemos contar com a graça, com a presença do Senhor e nós podemos contar uns com os outros. Por isso eu quero nesta hora ministrar com você os dízimos e as ofertas. Você pode celebrar o Senhor nessa noite. Os princípios estão aí? Diga comigo, dízimo não é invenção da igreja, é princípio perpétuo estabelecido por Deus. Pode deixar que agora o resto eu leio. 2. Dízimo não é dar dinheiro à igreja, é ato de adoração a Deus. 3. Dízimo não é opcional, é mandamento. 4. Dízimo não é oferta, é dívida. 5. Dízimo não é sobra, é primícia. 6. Dízimo é ensinado em toda a Bíblia. Antes da lei, na lei, nos livros históricos, poéticos, proféticos, no Novo Testamento, no Velho Testamento, em toda a Bíblia, o dízimo é ensinado, a oferta é ensinada. E nós temos vivido, né, dias de glória na nossa vida. Até esses dias, eu estava conversando com um casal aqui na igreja, e eu estava falando, e eles estavam falando, como é que está a sua vida financeira? Eu falei, olha, eu não posso reclamar. Estou rica? Não. Pareço rica, posso até parecer, mas não estou. Não estou. Mas, gente, para a glória de Deus, sabe o que é não faltar nada? Não falta. Não falta. E eu entendi que isso é prosperidade. Há um tempo de sobra, há um tempo de abastância, há um tempo do derramar, há um tempo do transbordar. Mas também, como Eclesiastes 3 diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo de semear. E no tempo de semear não é o tempo de colher. Por isso, às vezes, as coisas não têm acontecido na sua vida da forma como você gostaria, da forma como você almeja. Mas o trabalhador rural, na época do plantio, ele só tem o necessário para viver. Ele só tem o necessário para comer. Não há fartura, há o necessário, há o pão nosso de cada dia. E eu não sei se essa é a sua realidade, mas essa tem sido a minha realidade e a realidade de muitos irmãos aqui na igreja. Nós temos tido o necessário para viver. O pão nosso de cada dia. Qual que é o pão de hoje? Qual foi o pão de ontem? Qual será o pão de amanhã? E nós temos dado graças ao Senhor por todas essas coisas. Que no seu coração não possa haver murmuração e nem dúvida. Porque a gente vive num tempo
tão mal, tão ruim, tão consumista. Nós vivemos num tempo onde é necessário que as pessoas demonstrem ser felizes, quando na verdade elas não são felizes. Que as pessoas mais demonstrem do que vivam, mais demonstrem do que sejam. As redes sociais, por exemplo, são uma grande demonstração daquilo que é irreal, daquilo que é inverídico. Gente, vocês acham que a gente posta foto sem filtro no Instagram? Não posta não, gente. Se deixar o celular cair no chão, quebrar a tela, não dá. Mas a rede social, ela só demonstra aquilo que é bom. E por que eu estou te dizendo sobre isso? Nós vivemos num tempo onde a gente quer sempre demonstrar que temos de sobra. Às vezes você vai num casamento, as mulheres aqui, eu falo daquilo que eu já vivi, eu falo daquilo que eu sei, não foi carne nem sangue que me revelou. As mulheres às vezes são chamadas para ser madrinha de um casamento. Muitas vezes nós não podemos ser madrinha daquele casamento, daquela forma, daquele modo. E nós às vezes nos endividamos com o vestido, com o sapato, com o penteado, com a maquiagem, com uma bolsa, com uma joia, com um presente. Só para demonstrar que nós amamos aquela pessoa. Quando na verdade o amor é verdade. Quando na verdade nós não precisaríamos demonstrar dessa forma. Não precisaríamos cair em tantas ciladas só para demonstrar que nós temos, que nós podemos. E as mulheres que estão aqui, eu estou falando alguma mentira? Não. Os homens que aqui estão, quantas vezes você já endividou para trocar peça do seu carro só para as pessoas verem você chegar de carro no trabalho, na igreja? Quantas vezes você já andou na reserva? Quantas vezes você já deixou coisas na sua casa faltarem para que aquilo que é visto, para que aquilo que é notado, para que as pessoas não vejam que você está na pior, para que as pessoas não vissem que você está na verdade precisando de ajuda? Meu irmão, não caia nessa cilada. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme com uma completa transformação e renovação na mente de vocês. Meu irmão, eu não estou nem aí. Esses dias eu estava com a minha sobrancelha juntando, os irmãos estavam achando até que eu estava de voto. Sério, estava de voto. Eu falei, eu não sei, é você que está dizendo. Mas, sabe, eu gosto, amo. Mas eu podia? Não podia. E eu não estou falando isso aqui para contar miséria, não, irmão, porque eu não sou vítima, não. Eu sou pioneira. Eu sou protagonista na vida que o Senhor me deu. Ele me guarda, Ele me supre, Ele me fortalece. Mas, meu irmão, eu não vou ficar vivendo como vivem as pessoas deste mundo. Eu não vou ficar lamentando, chorando por aquilo que eu gostaria de ter. Às vezes você tem um trabalho extraordinário, só você que não vê. Às vezes você tem um potencial nas suas mãos de desenvolvimento. O seu negócio ainda é pequeno. O seu negócio ainda não é conhecido. Mas tudo aquilo que nasce pequeno. Você nasceu grande? Você nasceu grande, Guilherme? Não, né? Imagina se sua mãe tivesse gerado você desse tamanho. Hein, Dente? Você nasceu grande? Você nasceu desse tamanho, Dente? Deixa eu desenhar. Não. Não nasceu. Você nasceu, Romulinho? Você nasceu, cara? Não, ninguém nasceu grande. Todo sonho nasce pequeno. Todo negócio nasce pequeno. Tudo aquilo que Deus nos dá nasce pequeno. Mas a palavra do Senhor diz: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Sabe, às vezes hoje você é funcionário. Hoje às vezes você chega lá, bate seu ponto digital, ou sei lá como é que você bate seu ponto, ou só diz hoje cheguei. E às vezes você passa o dia todo pensando: eu queria tanto estar em casa, eu queria tanto estar com os meus filhos, eu queria tanto estar com os meus pais. Sabe, você está ali com sacrifício, você está ali trabalhando, dando o seu melhor. Irmão, continua, não desista não. Continue, não desista. Continue insistindo no seu negócio. Faça o seu melhor. Acorde de manhã, consagre seu dia a Deus, consagre seu trabalho a Deus. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Só que muitas vezes os nossos planos não dão certo porque não são os planos de Deus. Muitas vezes nós temos planos para mostrar para as pessoas que nós somos bem-sucedidos, quando os planos de Deus é que naquele momento você esteja em plantio. Eu quero contar para vocês que a minha filha Isabel ganhou a experiência do feijão. Todo mundo aqui já fez a experiência do feijão no lockdown? Já. Ela chegou no final do ano passado, uma das últimas coisas que ela fez na escolinha, quando voltou presencial. Ela ganhou um feijãozinho no copinho de café, um algodão. E ela chegou em casa com uma alegria com aquele copinho na mão. E ela falou: mamãe, eu vou plantar feijão. E lá em casa, vocês sabem que eu tenho um agroboy agora, né? E o Sérgio agora gostou de plantar. Lá na minha casa tem
acerola, limão, laranja, mexerica. Hoje ele plantou pitaia, rúcula, cebolinha, salsinha. Aí você pensa assim, você mora numa granja? Não, não moro não. Daqui a pouco eu saio e as plantas ficam. Não vai caber mais. E ela herdou esse gosto pelo plantio com o pai dela. E ela chegou numa alegria com aquele copinho. Eu vou plantar feijão, e nós vamos colher o feijão, e nós vamos comer o feijão. Só que quando eu recebi a experiência do feijão, eu não tive a reação que ela teve. Eu falei, nossa, tem que ficar esperando esse trem crescer. Que coisa chata. Aí depois nasce um negócio envergado, assim, parece que não vai dar em nada, parece um alien, aquele broto de feijão. E eu falei, ai, coisa chata, mas essa foi a minha experiência. E daí Deus começou a trabalhar comigo que a minha experiência precisava ser anulada. E a Isabel começou a olhar para aquele algodãozinho e começou a brotar. E ela falou, papai, está na hora de tirar esse feijão do algodão. E aí ela mirou lá o vaso que ela mais gostava, lá no meu quintal. E ela foi lá, e o Sérgio foi lá, ela foi lá. Eles plantaram aquele broto de feijão que já estava germinadinho lá. Irmãos, não é que nasceu? Nasceu uma vagem com 10 feijões. Agora está nascendo uma outra vagem. Eu gosto de me corrigir, né? Enfim, nasceram 10 feijões. Quantos ela plantou? 1. Quantos ela colheu? 10. Aí o meu pai mora em BH e ele raramente veio aqui em Juiz de Fora. Fazia quase 2 anos que ele não vinha, ele veio pro feriado de Páscoa. Aí ela foi contar pra ele. Ela falou, vovô, senta aqui que eu tenho uma coisa pra te contar. Eu plantei um feijão. Eu esperei o feijão germinar. Eu fui lá, eu tirei do copo, eu tirei do algodão, eu coloquei na terra. Eu aguei, eu até orei, vovô, naquele feijão. E a Isabel é pentecostal mesmo. Aí, eu até orei naquele feijão. Sabe quantos feijões Deus me deu? Aí eu fui lá, peguei e mostrei pra ele, porque o feijão vai pra panela, ele vai ser cozido. Aí meu pai ficou admirado, ela falou assim, viu papai, quando a gente espera em um, Deus dá 10. Aí na hora eu... Deus, eu precisava ter esperado. Eu precisava ter acreditado no meu plantio. Eu precisava ter acreditado naquilo que Deus havia me confiado. Talvez você olhe para o seu trabalho hoje, você olha para o seu ofício, você olha para a sua linha de produção, você olha para o seu sonho, você olha para a sua faculdade, para aqueles que estão estudando para concurso, Deus tem misericórdia. Você olha para isso tudo e fala, é só um feijão no algodão com um copo. Mas sabe o que precisa fazer? Você precisa cuidar daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Você precisa tirar do algodão, porque há um tempo de germinar, mas há um tempo de ser plantado em terra fértil. Hoje, esse seu sonho está apenas no algodão. Planta numa terra fértil para ver se não vai germinar. Ano passado, eu havia saído do meu trabalho. E eu estou fora do meu trabalho secular até hoje. E Deus tem dado graça, Deus tem, sim, me dado muita graça. E eu falei, Deus, eu vou começar a fazer bolo. E eu comecei a fazer bolos e Deus me deu a ideia, Deus me deu direcionamento. E alguns irmãos chegaram e orando, olha, Deus falou, e eu recebi, tomei posse e tal. E eu fiz um propósito com Deus. Deus, todas as vezes que eu for à igreja, o Senhor vai me direcionar. E eu vinha sempre com 20 bolos. 2 bolos eu vou ofertar. O valor de 2 bolos eu vou, que seriam, como eu venho com 20, o valor de 2 bolos eu vou dizimar. E o valor de 2 bolos eu vou ofertar. E o que quer dizer? Eu vinha com 20, 6 eram de Deus, 14 eram meus. Eu nunca voltei para casa com um bolo, não. Nunca voltei. E às vezes eu chegava com um bolo e falava com a pessoa assim, olha, Deus mandou eu te dar esse bolo. Ou então, eu quero te dar esse bolo. E a pessoa ficava tão feliz que aquilo ali já valia a pena. Eu entendi que eu preciso colocar os meus sonhos em terra fértil. Você precisa tirar os seus sonhos do papel, da cabeça, da ingratidão, da amargura, da reclamação. Você chega no seu trabalho, você olha para o seu trabalho como um feijão no algodão. Tira e coloca em terra fértil que vai frutificar, vai florescer. Essa semana eu fui fazer uma visita para um casal. E eu cheguei lá e a menina está desenvolvendo o negócio dela, um negócio maravilhoso, porque ela é talentosíssima, o negócio que ela faz é bom de verdade, mas é gostoso mesmo. E eu olhei, irmãos, eles moram num apartamento desse tamanhozinho. A minha cozinha do tamanho do apartamento deles. Eu fiquei com vergonha. Eu olhei para a pia dela, ela não tem bancada. E eu falei, como é que você derrete chocolate? Eu desenvolvi uma técnica. E eu fiquei perguntando um monte de pergunta técnica para ela.
como é que você derrete chocolate? Você não tem bancada aqui para dar choque térmico? Qual o termômetro que você usa? Aí ela pegou aquele termômetro assim, ela, não, eu vou fazendo aqui, eu faço 2x3, eu faço na bacia, eu dou choque na bacia. E ela desenvolveu uma técnica para trabalhar com aquilo que ela tinha. Porque um dia Deus disse para ela, sai do seu trabalho porque eu tenho algo para fazer no seu sonho. E ela colocou o sonho dela em terra fértil. Irmão, eu saí de lá. Ela acha que eu fui lá para abençoar a vida dela, mas quem abençoou a minha vida foi ela. Porque quando eu olhei o que ela fazia com o que ela tem, quando eu olhei o que ela fazia, o que ela faz com os recursos que Deus colocou na mão dela, eu fiquei em choque. E eu saí de lá, entrei no carro e falei, Deus, me perdoa. Porque muitas vezes eu mais reclamo do que faço. Muitas vezes eu mais peço do que agradeço. Muitas vezes eu mais fico na imaginação do que na prática. Tire o seu feijão do algodão. Tira o seu feijão do copinho, o seu sonho, o seu trabalho, o seu ofício, o seu negócio, aquilo que você faz não é uma experiência de escola, é um plano de Deus. Se você não sabe, a empresa Colgate é uma empresa de um dono cristão. Colgate significa Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. E o dono da empresa, toda a renda que vem para ele, porque a empresa é uma empresa de capital aberto, mas tudo aquilo que é dele, ele fez um propósito com o Senhor. Senhor, 10% é meu, 90% é para o Senhor e para a tua obra. Quem aqui já nunca usou Colgate? Quem aqui nunca usou Colgate? O dono da aveia Quaker, aquele velhinho que aparece lá na caixa, ele era um homem que vendia aveia no interior dos Estados Unidos, no estado do Alabama, se eu não me engano. E as pessoas de cultura inglesa, né, de oriundos da Inglaterra, eles têm muita cultura de tomar mingau de aveia. E eles vendiam aveia grossa, grosseira, num saco de 50 quilos. E além de ser caro, era um costume que essas pessoas tinham, mas era caro. E às vezes as famílias tinham 2, 3, 4 pessoas e não consumiam aquilo tão rápido assim, aquilo se perdia. Esse homem um dia estava orando. Ele disse, Deus, eu preciso que o Senhor me prospere. O Quaker, o senhor Quaker. Preciso que o Senhor me ajude. Preciso que o Senhor me dê uma estratégia. E Deus disse para ele, distribua a sua aveia em pacotes menores. Distribua as suas aveias em pacotes de 1/4 de quilo, de metade de 1 quilo e de 1 quilo. E aquele homem então começou a distribuir as aveias em pacotes menores. E ele revolucionou o modo como a aveia era vendida. Hoje nós consumimos aveia Quaker. Hoje nós gostamos da aveia Quaker. Deus foi dando estratégia, ele refinou a aveia, ele fez pó de aveia, ele fez a aveia em flocos finos. Quem aqui já não consumiu isso? Deus quer usar o seu feijão para frutificar. Deus quer usar aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, não como uma mera experiência, mas Deus quer que aquilo que você faça dê fruto e abençoe. Meu irmão, o meu sonho é ter recursos para abençoar missionários, para patrocinar missionários, para patrocinar jovens que vão servir ao Senhor ao redor deste mundo. Porque às vezes Deus não vai me mandar para a janela 10x40 para ser missionário, mas Deus vai me usar para enviar alguém. Deus não vai me usar para abrir 10.000 igrejas, mas Deus vai me abençoar para usar, para patrocinar, para manter, para abençoar alguém para abrir uma que vai gerar 10.000. O seu sonho não é apenas uma experiência. O seu trabalho não é algo que você olha e possa desprezar. Pare de reclamar. Pare de lamber as suas feridas. Comece a olhar com uma nova perspectiva para aquilo que você faz, para aquilo que você sabe, para aquilo que você tem nas suas mãos. Peça a Deus que abençoe seus planos e que os seus planos sejam os planos dele. E eles darão certo. Diga comigo, e eles darão certo. Levante a sua mão direita comigo e diga, Deus abençoe o fruto do meu trabalho, toda a estratégia, toda a graça, toda a unção, todo o poder, tudo aquilo que eu preciso para que o meu trabalho seja bem sucedido, cresça e prospere, que venha do Senhor. Eu me abro para que o meu trabalho caia em terra fértil e frutifique em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, eu quero ouvir o seu testemunho. Eu quero ouvir o testemunho da sua loja. Eu quero ouvir o testemunho da sua empresa.
Eu quero ouvir o testemunho da sua promoção. Eu quero ouvir o testemunho de pessoas dizendo a seu respeito o quanto você tem abençoado, porque você é abençoado. Amém? Com essa palavra no seu coração, eu quero dizer para você que vai consagrar os seus dízimos e as suas ofertas. Os nossos envelopes sempre estão lá no hall de entrada, mas às vezes você esqueceu, entrou correndo. Pode levantar a sua mão, que os irmãos, que eu não enxergo quem, então, é que eu tô sem óculos. A Girlene está ali com a máquina, se você precisa. Quem está ali? A Cláudia, desculpa, eu não enxerguei. A Cláudia está ali com a outra máquina. E se você precisa de envelope, levante as suas mãos, que alguém vai até você. Com essa palavra no seu coração, faça o seu melhor para Deus. Deixe os seus sonhos, o seu trabalho, os seus recursos caírem em terra fértil. E deixe isso tudo nas mãos do Senhor. Amém? Não pare, não, não pare, não. Não pare de acreditar, porque Deus sempre é fiel e o melhor Ele fará. Não pare, não, não pare, não, que a gente vence pela fé. Não pare, não, não pare, não. O mundo inteiro vira as costas pra você, mas Deus não faz isso nunca. E com seus braços estendidos Ele pronto está pra te dar ajuda. E não importa o que disserem. Não, 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 não. Não pare, não, não pare, não. Não pare de acreditar, porque Deus sempre é fiel e o melhor Ele fará. Não pare, não, não pare, não, que a gente vence pela fé. Não pare, não, não pare, não. Não pare, não, não pare, não. Não pare de acreditar, porque Deus sempre é fiel e o melhor Ele fará. Não pare, não, não pare, não, que a gente vence pela fé. Não pare, não, não pare, não. Oh, oh, o mundo inteiro vira as costas pra você, mas Deus não faz isso nunca. E com seus braços estendidos Ele pronto está pra te dar ajuda. E não importa o que disserem. Não, 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 não. Não pare, não, não pare, não. Não pare de acreditar, porque Deus sempre é fiel e o melhor Ele Estenda fará. suas mãos, vamos orar e abençoar as ofertas, os dízimos, o fruto do seu trabalho, amém? Querido Deus, graças nós te damos, Senhor, por todas as coisas. E mais uma vez que o teu nome seja glorificado, Senhor, acerca da fidelidade do teu povo. Nós sempre oramos, Senhor, para que o Senhor cubra o teu povo de bênçãos, de paz, de saúde, de prosperidade, de provisão, de riquezas, de estratégias. Meu Deus, que hajam homens e mulheres bem-sucedidos, prósperos, abençoados em todas as áreas da sua vida. Meu Deus, abençoe os dizimistas, abençoe os ofertantes, pessoas que acreditam que ser fiel ao Senhor é o melhor caminho, que ser generoso nos dá progresso na vida e que ajudar, Senhor, nos dá ajuda. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que os recursos da tua casa sejam bem administrados, bem usados, bem direcionados, que o Senhor dê sabedoria, graça a toda a liderança desta igreja. Meu Deus, nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém? Povo de Deus, boa noite. Saúde, paz e prosperidade, amém? Estou um pouco sem voz, porque ontem na reunião de jovens, né? A gente orou muito, então a voz foi um pouquinho embora, mas ainda dá para liberar aquilo que Deus tem para você nesta noite, amém? Só reforçando aqui que sábado, dia 23, nós teremos a bodas dos fundadores desta igreja, bodas de ouro. Você que quer receber essa bênção de um casamento duradouro, esteja aqui dia 23 para prestigiá-los nesse dia tão especial para nossos fundadores. A Bíblia diz: dê a honra a quem merece honra, amém? Então vamos honrá-los com a nossa presença aqui no dia 23. Será uma grande alegria para eles ver todos os frutos, compartilhando com eles um momento de alegria.
Temos muitas vezes pessoas compartilhando conosco momentos de tristeza, mas dificilmente temos pessoas alegrando com aqueles que se alegram. E a Bíblia diz que aqueles que alegram com a gente no momento de alegria, verdadeiramente são nossos verdadeiros amigos, porque estão se alegrando conosco. Amém? Mas vamos à ministração desta noite. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 25. Nós temos ministrado sobre arrependimento e renúncia. Hoje eu quero falar um pouco sobre renúncia com você. Encontrou, diga amém. Ninguém? Quem encontrou, diga amém. Lucas capítulo 14, verso 25. Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que viram o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construção, mas não pôde terminar. Repita comigo o verso 27. Não pode ser meu. E você o coloca no centro da sua vida. Você pode estar em casa, seu filho pode estar na rua, mas ele está cuidando do seu filho. Amém. Mas quando você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você não tem condições de estar em todos os lugares. Você não tem condições de cuidar da sua família. Você não tem condições de cuidar do seu cônjuge. Você não é capaz de saber onde eles estão. Você não é capaz de acompanhá-los. Você precisa da ajuda de Deus. Nós vivemos num mundo violento, num mundo difícil. Quando você liga os noticiários, você só vê notícias ruins. E se você se prender ao noticiário, você não sai de casa. Você não deixa sua família sair de casa, porque você quer proteger. Mas você não tem condição de proteger. Você precisa da ajuda de Deus. Mas hoje, nós nos tornamos a geração daqueles que não se importam. Não se importam em seguir Jesus. O suficiente é acompanhar. É ir onde Ele está indo, mas não abrir mão por Ele de nada. E quando Deus começa a falar com essa multidão, eles ficam assustados, porque aquela multidão, nem todos queriam ser Jesus. Eles queriam um milagre, eles queriam transformação, eles queriam resultados, mas não queriam abrir mão deles mesmos para viver a vida de Deus. Jesus na sua vida, como Senhor da sua vida, é melhor do que a cura de um câncer. É melhor do que a ressurreição de um morto. Porque a cura de uma doença não muda a sua vida. Muitos foram curados e nem mesmo seguem Jesus. Muitos receberam dádivas, presentes de Deus, coisas extraordinárias, e hoje não andam com Ele. Mas quando você decide andar com Jesus, aí é diferente, porque o andar com Ele muda a sua história. O andar com Ele faz você uma pessoa forte. O andar com Ele faz você viver da forma que Ele tem para você. Lembre-se de uma coisa: você não será julgado pelas coisas certas, pelo número de coisas certas que você faz, e nem pelo número de coisas erradas. Eu fiz mais coisas boas, então Jesus vai me levar para o céu. Não. Você vai ser julgado por aquilo que Deus chamou você para fazer e você não fez. Não importa se você fez muito ou se você fez pouco. O julgamento não está medindo quantidade. O julgamento está medindo obediência. O que é que Deus chamou você para fazer? Deus me chamou para fazer algo, e se eu não fizer, eu posso ter feito todas as coisas boas que me cabia, mas eu não obedeci ao que Ele me pediu, ao que Ele me chamou para fazer. Deus te chamou para fazer algo para Ele, e você precisa ser um seguidor de Jesus. Mas para ser seguidor de Jesus, para fazer aquilo que Ele pediu,
Porque toda escolha traz consigo renúncia. Você escolhe uma profissão. E essa profissão vai exigir de você o quê? Renúncia. Você quer ser um médico? Você vai ter que sacrificar os seus dias para estudar até morrer para conseguir ser um médico. Tem gente que quer ser um médico sem estudar. Tem pessoas que não querem trabalhar e querem ter resultados. A sua oração é pedir a Deus: Deus, faça isso por mim, Deus abre uma porta para mim, Deus faz tal coisa, mas você não abre mão de nada, você não tem renúncia de nada. Tudo requer renúncia. Para você ser o profissional que você precisa ser, você teve que gastar um tempo estudando, você teve que aprender uma profissão, e você teve que ficar expert nessa profissão para você ser considerado um bom profissional. E tudo no reino de Deus não é diferente. Se um atleta, para ser um atleta, eles precisam se dedicar tanto, eles abrem mão de estar com a família, eles abrem mão de estar em momentos de lazer. Porque entenda, prazeres são momentâneos e acabam rápido. Você está com vontade louco de comer uma coisa gostosa, você come e fica cheio. Você fica o dia inteiro comendo. Nem as dragas fazem isso. Nem os comilões conseguem. Porque chega uma hora que você fica cheio e aquele prazer de comer termina. Porque se você só comer aquilo, você vai fazer o quê? Vai enjoar. Não vai ser tão bom mais. Então, pessoas que querem ser seguidores de Jesus, elas não vivem de prazeres, elas vivem de renúncia. Porque para eu seguir Jesus, tem condições que Ele coloca para mim. Para Sansão seguir Jesus, tinha uma condição. O Espírito de Deus vir sobre ele, tinha uma condição. Para você seguir Jesus também tem condições. Mas eu não sei o que Jesus quer de mim. Você não sabe porque não vive conectado com Ele. Porque a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas que você ainda não sabe. Se você não sabe, é só Ele que vai te revelar. Mas se você não tem uma união com Ele, se você não é unido com Cristo, você não tem revelação daquilo que Ele quer. E você vai viver a sua vida à sua maneira. Mas a sua maneira não dá certo. Porque se fosse fácil, não havia pessoas no mundo, todos estariam dentro da igreja. O padrão de Jesus é alto. Então você precisa decidir. Eu escolhi viver com Jesus. Quando você entregou sua vida para Jesus, você entrou nessa casa e você tinha uma alegria de servir. Alegria de abraçar as pessoas, amar as pessoas. Queria estar em todos os cultos, queria participar de todas as coisas. Até que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. O seu amor começou a esfriar. Você já não tem a mesma alegria, não tem a mesma vontade, não tem o mesmo desejo. E por isso começa a viver de qualquer forma. Você pode fazer as coisas para todo mundo de qualquer forma. As pessoas podem até aceitar, mas existe um Deus que tem um padrão de qualidade. O Deus que nós servimos tem um padrão de qualidade. Qual é o padrão dele? Você tem que ser santo. E ser santo significa ser separado. Separado de tudo aquilo que quer me atrapalhar. Quando a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo as pessoas que são importantes para mim, quer dizer que vai chegar um certo momento dessa nossa vida que essas pessoas serão um impedimento entre nós e Deus. Elas se colocarão à frente e nos impedirão de cumprir aquilo que Deus pediu para nós. Quantas pessoas por causa de filhos abandonaram Jesus? Quantas pessoas por causa de cônjuges abandonaram Jesus? Quantas pessoas por causa de um trabalho abandonaram Jesus? Você coloca coisas que você ama à frente do propósito que Deus tem para você. Deus tem um propósito na minha vida. E o propósito de Deus para mim vai me levar onde Ele tem reservado para mim. E onde Ele tem reservado para você. Todas as pessoas precisam entender que renúncia tem um tamanho para cada pessoa. A renúncia que eu faço não é a sua renúncia. Você precisa descobrir isso em Deus. Mas quando é que você vai descobrir? Quando você ficar unido com Ele, Ele vai revelar a você. Ele vai revelar a você o que Ele quer.
o que ele precisa, para que ele te chamou. Você fica muito tempo reclamando, murmurando, falando de tantas coisas e esquece do principal. O principal é você morar com ele. Você tem que servi-lo, buscá-lo até tocar os céus. Tem pessoas que nunca morarão no lugar que Deus tem reservado para ele, porque as suas renúncias não são vividas, suas escolhas são erradas, porque você conhece a verdade, mas não anda nela. E você precisa não só conhecer, mas você precisa andar. Entenda bem, quando você decide renunciar algo por Deus, toda ação gera uma reação. O que você faz vai gerar uma reação de Deus para a sua vida. Você precisa perseguir Jesus, andar atrás dele. Eu quero ser. Há uma diferença do querer e do fazer. Nós queremos muitas coisas, nós fazemos poucas. Por quê? A nossa carne desiste. Às vezes eu marco uma coisa para fazer e fico, meu Deus, por que eu marquei, gente? Onde que eu estava com a cabeça? Ô Jesus, eu só podia estar dormindo na hora que eu fiz esse compromisso. As pessoas que querem ter uma vida verdadeira vivem vidas de compromisso com Deus. Porque pessoas sérias têm compromisso. Pessoas sérias têm compromisso com o trabalho. Pessoas sérias têm compromisso com alguém. Compromisso com a profissão que escolheu. E isso vai gerar renúncia na sua vida. Você vai precisar renunciar. Então, no livro de Lucas, ele está nos ensinando que eu tenho que analisar quais são as exigências de Deus para o meu chamado. Para que você foi chamado? Eu fui chamado para estar na igreja. Todos estão na igreja, mas muitos são chamados, poucos escolhidos, e alguns, apenas alguns, são levados a fazer algo para servir no reino de Deus. Qual é o grupo que você quer estar? Dos muitos? Dos poucos? Ou dos alguns? O seu chamado é qual? Você precisa entender, renunciar a tudo que você possui. O que é que você possui? Está disputando a atenção com Deus. O que é que você faz que está disputando o chamado que Deus deu a você? É algo que você tem que refletir, porque vai disputar com Ele. Se disputa com Ele, é porque não é para você seguir. Você vai seguir Jesus. Tem pessoas que oram a vida toda para Deus dar condição, para Deus dar um bom trabalho, para Deus abrir porta. A porta é aberta. Mas quando há um momento de escolha, você escolhe a porta que abriu e não quem abriu a porta. E é por isso que muitos deixam de seguir Jesus. Começam bem, caminham bem, mas não conseguem chegar até o final. Não conseguem chegar até o final porque você tem pena de você. Pobre de mim, eu estou cansado. Eu faço tanta coisa, mas aquilo que Deus pediu é que vai ser cobrado de você. Não aquilo que você simplesmente faz. Eu faço boas ações, eu ajudo os pobres, eu acompanho os órfãos, eu faço um trabalho comunitário, eu faço um trabalho beneficente. Deus te chamou para fazer o quê? Você vai ser cobrado por aquilo que Ele te chamou. Então pare de viver enganado, porque fazemos coisas que gostamos, andamos como gostamos, mas não buscamos saber o que é que Deus quer de nós. Então é possível você perceber que Jesus já tinha acabado de anunciar os seus apóstolos pela primeira vez a aproximação da sua morte e da humilhação. E Pedro diz, quando Jesus conta para Pedro, para os apóstolos todos, o que ele ia sofrer, Pedro fala, coitado de ti, e a pena de ti, Senhor. Pedro não estava na visão de Jesus. Jesus abandonou tudo que ele era para viver como nós. E o texto da Bíblia mais forte que fala de Jesus é quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porque Jesus, como homem, estava vendo que ele iria ter que passar sem ter feito nada. E quando ele viu que ele teria que passar, ele teve vontade de desistir. Como ser humano, teve vontade de desistir. Se possível, me tira dessa. Mas ele viveu para
melhor de Deus na nossa vida. Ele foi, morreu, fez tudo o que foi preciso fazer. O amor de Jesus foi tão grande por você. Hoje todos comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Mas ele tem que ressuscitar dentro de você todo dia. Porque todo dia, em vez de você matar a carne, você mata algo de Deus em você. Mata o amor de Deus. Mata a renúncia. Mata coisas que vão fazer você ser alguém. Todas as vezes que você olhar e achar que a sua vontade é a mais perfeita. E abandonar princípio. Porque princípios são verdades eternas. Você pode mudar tudo, mas não mude princípio. Porque o que vai dar direção para a nossa vida são os princípios da palavra de Deus. Pedro aqui ele expressa uma mentalidade carnal. Coitado do Senhor. Quantas pessoas têm pena de alguém que está pagando um preço pelo reino? De alguém que está orando, de alguém que está jejuando, de alguém que está sofrendo provação. Você não tem que pensar, coitado. Deus só causa pressão na vida de alguém quando Ele quer fazer essa pessoa mudar de nível. Porque você fica parado no seu lugar enquanto as coisas estão bem. As coisas estão bem, você se acomoda. Mas Deus não quer uma igreja acomodada. Porque Ele diz, não vos conformeis. Você está conformado, sentado, satisfeito. Mas Ele quer mais. Que é uma igreja que vive uma profundidade. Não apenas de palavra, mas de ações. Se você não tem esse comportamento, você precisa buscar. Está sempre se autodefendendo quando você precisa se colocar à disposição do reino de Deus. Deus pode confiar a você coisas. Nós estamos vivendo o pior tipo de crente. A igreja já teve um povo que não liga para pecar. Um povo que não se importa de viver pecando. Nós vivemos um período da igreja mais sem temor que já existiu na terra. A igreja que menos se importa. Porque aqueles que têm temor ao Senhor guardam o seu coração. Guardam o seu coração para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Cuidado, meus irmãos. Uma grande parte do material cristão é alguém exaltando a si e não exaltando ao mestre. Todas as vezes que eu vou pregar, eu vou orar a Deus e falar, Deus, eu não tenho a mínima vontade de subir no altar para falar de mim, porque de mim não tenho nada para falar. Mas todas as vezes que o Senhor me coloca no altar, é porque o Senhor quer falar através de mim. Todas as vezes que o Senhor coloca você ao lado de alguém, é porque Ele quer falar através de você para alguém. Mas se a sua vida não retrata a vida de Deus, você não consegue passar a mensagem do Evangelho. Porque é a sua maneira de viver, é a sua conduta, exalta ou destrói o reino de Deus, faz crescer ou tira pessoas do reino de Deus. Você precisa entender, há 3 condições para ser discípulo de Jesus. A primeira é negar a si mesmo. Seguir a Jesus precisa entender que não há opções, não são condições. Você tem que negar, diga que está ao seu lado, servir a Jesus. Você tem que negar a si mesmo. É o pré-requisito. Negar a minha vontade. Eu não estou com vontade de ir à igreja hoje. Essa vontade eu posso satisfazer? Ah, mas a igreja não é o reino de Deus. Mas é lá que eu sou ensinado a viver no reino. É lá que eu sou direcionado para o reino. Hoje existem os crentes de internet. Mas na hora que o bicho pega dentro da casa dele, a internet não vai expulsar o demônio que está lá dentro. Não vai orar para o enfermo que está lá. Você precisa do toque. E a palavra de Deus diz que você precisa viver junto. Como que a palavra de Deus você tem que viver? Junto. Então negue a sua vontade. Sua vontade de quê? De não estar perto. Eu não vou estar perto das pessoas, porque as pessoas vão falar da minha vida. Meu irmão, pense em ser liberto e transformado. Não pense no que vão falar, porque se você tivesse pensado, não tinha feito. Quem está preocupado com o que alguém vai falar, tinha que ter preocupado antes de fazer. Porque antes de fazer, você poderia permanecer sem que ninguém falasse. Mas a partir do momento que você comete o ato de fazer, você não pode julgar ninguém que fala. Guarda o seu coração, negue a sua vontade.
Qual que é a sua vontade hoje? Minha vontade não é vir à igreja, minha vontade não é ir em célula, minha vontade é fazer o que eu gosto. Só que fazer o que nós gostamos vai nos distanciando de Deus a ponto que se torna um pecado. Tudo começa aos poucos, tudo começa em doses homeopáticas, tudo começa parecendo que não tem problema, até que se torna a destruição de alguém. Então você precisa entender, essa é uma exigência para você se tornar um seguidor, alguém que persegue Jesus. E quando eu fui pesquisar a palavra, quem quiser vir após mim tem que levar a sua cruz e seguir, eu me deparei com um significado no hebraico que mexeu comigo, que diz assim: aquele que não levar a sua cruz. E essa palavra levar no hebraico significa levar o que é difícil de suportar. Diga para o seu irmão: levar o que é difícil de suportar. Por isso não é fácil seguir Jesus. Quem quer seguir Jesus tem que levar a cruz. E como que eu levo a minha cruz? Eu vou levar algo que é difícil de suportar. Por quê? Porque a minha carne não quer, a minha vontade não quer, o meu desejo não quer. Então se torna difícil porque eu não quero. Quantas vezes você precisa tomar essa decisão e você opta por não viver isso? Não quero suportar. É difícil, meu irmão, mas é isso que vai te levar onde Deus tem para você estar. Não é simples. Então você precisa tomar uma decisão. Qual a decisão? De negar a si mesmo. Negar a si mesmo é todo aquele que renuncia vontades, renuncia desejos. Lembre-se, renúncia não é pecado. Renúncia é coisa que nós gostamos de fazer. Para o pecado tem que haver arrependimento. Não trate renúncia como pecado. Quem fala, eu renunciei, não transo com minha namorada mais. Você renunciou. Eu renunciei, agora eu não vou para as baladas mais. Eu renunciei, não vejo pornografia. Isso não é renúncia. Isso precisa de arrependimento. Uma vez um casal disse para mim: eu fiz um voto a Deus. Qual voto? Ficou um ano sem transar. Namorado. Eu até perdi as forças. Não tive nem força para falar o quê? Mas o entendimento dele, que ele fez um voto a Deus. Esse é o nível da igreja. Fiz um voto, um ano sem transar com a minha namorada. Deus deve olhar: meu Deus, Abraão me deu um filho, esse aqui está deixando de fazer um sexo com a namorada. Isso é voto. Isso é voto que você faz. A gente faz o voto, fica um ano sem mentir. Isso é voto. É isso que Deus está pedindo de você. É isso que vai te levar para o céu. Quando você vai para Deus fazer qualquer renúncia, você fazer renúncia de coisas que você gosta, que não é pecado, mas quando é pecado é necessário de arrependimento. Você tem que ir para Deus se arrepender. E arrepender é mudar de direção. E quando eu me arrependo, eu faço como Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu queria tanto ver Jesus. Subiu numa árvore e Jesus disse: Zaqueu, desça dessa árvore, porque hoje eu estarei na sua casa, cearei com você. E Zaqueu diz: a quem eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Arrependimento faz você consertar o que você estragou. Você volta, muda de direção, conserta o que está errado. Porque se você não consertar, o passado vai te cobrar o que você deixou de consertar. Aprenda a fazer consertos. Consertos que vão mostrar que há arrependimento nesse coração. Não quer ser a mesma pessoa. Não vou agir mais assim. Não vou viver mais assim. Então você precisa entender, esse é o tipo de negação que você vai fazer. Negar sua vontade. Mas não é a vontade de pecar, porque contra a vontade de pecar você tem que se arrepender. Mas você vai negar sua vontade para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Não é pecado. Estou lembrando do meu sogro, ele está em casa, ele passou mal.
no domingo passado, levaram ao médico. O médico disse para ele: você vai ficar 10 dias sem fazer nada, repouso absoluto. Ele falou assim: sobrinhona, eu estou sentindo que eu estou até pecando. Eu estou numa malandragem. Porque a vida dele, ele não para. Ele não para. Ele está com quase 80 anos e ele viaja o mês todo pregando. Ele falou assim: eu estou invocado que eu passei mal dentro de uma igreja. Eu te Wilson, a vida que o senhor leva, você vai morrer no altar. É assim que Deus vai te levar. Um belo dia você vai estar pregando e o Senhor vai te levar. Porque o chamado dele, aquilo que Deus tem para ele, é estar no altar pregando. Ele com 80 anos fazendo projetos de abrir 150 igrejas. Sabe por quê? Ele vive aquilo que Deus pediu para ele. E renuncia muita coisa para isso. Eu acho muito interessante que ele é disciplinadíssimo. E ele decidiu. Ele não come doce de segunda a sexta. Eu falei: tio, isso é um voto? Eu não. Renúncia. Sabe por quê? Eu quero viver. E eu não vou comer. Mas se alguém chegar um dia e for aniversário, não, eu fiz a minha decisão de renúncia. Eu não vou comer. Aí ele vai na minha casa, aí eu vou oferecer: não, só sábado, domingo. Disciplina. Discípulo tem disciplina. Discípulo segue aquilo que Deus lhe pede. O senador Paulo Canuto contou uma experiência uma vez que ele passou mal e viu o corpo dele deitado, e ele saiu do corpo e olhava, e Deus falava para ele assim: você não cuida da sua saúde, eu tive que te trazer para o hospital para cuidar. Porque aquilo que eu pedi você para fazer ainda não terminou. E muitas vezes você não vai entender coisas que Deus vai permitir na sua vida para você retornar ao lugar que Ele quer que você esteja. Muitas vezes você começa a caminhar e você sai da rota. Faz o que sabe. Faz do jeito que acha. Aí Jesus disse: se você não aborrecer aquilo que você ama por causa de mim, você não vai ser meu seguidor. Se você não negar sua vontade, você não vai ser meu seguidor. Então não é simples, é difícil. Se fosse fácil, todos eram. Mas você pode olhar na Bíblia e você vai ver que são poucas pessoas. Pensa bem, se você está num trânsito dirigindo e alguém lhe fecha, aos motoristas aí, está dirigindo, alguém vem e te fecha, qual que é a primeira reação de qualquer ser humano? Verdade. O espírito sai. É verdade ou é mentira? O espírito sai. Tem gente que perde a bênção. Falta um palavrão. Porque a raiva toma conta de você de tal forma que você esquece até que você é discípulo. Então Jesus disse que não é isso que você tem que fazer. Negar você mesmo e alguém te fechar. E você querer xingar até a quarta geração daquela pessoa e você não xingar. Só que você não está renunciando, você está se arrependendo, porque xingar é pecado. Mas ficar bravo é seu temperamento. Tem gente com temperamento só aflora no trânsito. É uma água parada, mas se botar no volante, vira o quê? Mas eu já vi pessoas estarem completamente perturbadas. Eu fui alugar o carro uma vez, por uma viagem que ia fazer, e nós fomos na Localiza. Chegou um homem alterado, e ele chegou e bateu na pessoa que estava atendendo. Ele esmurrou tanto que eu achei que era um assalto. Não era, era só raiva, porque não tinha acontecido conforme ele queria. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. As pessoas não têm equilíbrio, não têm saúde emocional para nada. Hoje as pessoas resolvem as coisas dessa forma. Por isso as pessoas morrem sem saber até por que está morrendo. Porque alguém estando num dia mal, você cruzar o caminho dele, você pode morrer. Por isso aqueles que são da luz têm que ter comportamentos diferentes, para que pessoas
das trevas não toque em você. E eu comecei a escutar os gritos, eu estava para entrar e eu fiquei apavorada. Eu saí, entrar, é assalto, o que é? Quando entra dentro do lugar, pessoa sangrando e a pessoa saiu brava. Estava num dia mau. Então você não sabe o que você vai encontrar quando você passar por aquela porta. Você não sabe o que está armado para destruir você a partir dali. Mas se você tem uma vida com Deus, se você é um seguidor de Jesus, você vai andar no caminho que Ele tem para você. Aí o mal não vai me acontecer se te acontecer qualquer mal, porque Ele permitiu. Às vezes para te parar, Ele permite uma pressão. Às vezes para te parar, Ele permite uma dor. Às vezes para te parar, Ele permite situações difíceis na sua vida, para você parar, refletir e se voltar para Deus. Você não pode viver de qualquer forma, porque tem um Deus que morreu por você. Há um Deus tão poderoso. Para algumas pessoas Ele é o Jesus do crucifixo, mas para nós que vivemos com Ele, Ele é vida. E Ele passou todas aquelas coisas por nossa causa, para que eu e você entendêssemos que Ele viveu aqui, e Ele conviveu aqui com todas as coisas que nós vivemos. Ele conviveu aqui com traição, com calúnias, Ele encontrou aqui prostituição, Ele viveu aqui adultério, Ele viu todo mundo fazendo as coisas, e Ele ali no meio, a Bíblia diz que Ele não pecou. Mas o que não fez Jesus cair, o que não fez Jesus pecar, não é porque Ele era Deus, porque Ele veio como homem, nasceu de uma mulher, mas Ele viveu conectado com o Pai. A diferença de Jesus para nós é que tudo Ele ia ao Pai. Ele não tomava decisão sem falar com o Pai. Ele não buscava nada sem o Pai autorizar. A diferença é que nós fazemos tudo o que queremos. Você consulta a Deus quando já fez. Pede Deus ainda para abençoar. Peça a Ele antes de você fazer. Espere a resposta dele antes de você tomar decisão. O problema é que você toma a decisão e depois vai para Deus dizer: Deus abençoa. É isso que o Senhor quer? Mas você já fez. Tem pessoas hoje que têm medo de orar a Deus pelo namorado que tem. Por quê? Se Deus falar que não é, significa que não consultou, não tem certeza. Eu tinha um desejo no meu coração. Eu ia namorar com meu marido. Esse era o desejo que eu tinha. Então eu não tinha pressa para casar. Falava que ia casar com 35 anos. Na minha cabeça, eu ia casar com 35 anos. Não tinha pressa. E falava: vou casar com o meu marido. Não vou namorar cedo. Porque eu tinha muita vontade de servir Jesus. Eu queria estar servindo Jesus. E via tantas pessoas com problema para servir Jesus por causa de alguém que havia escolhido. Que a pior coisa é que você coloca do seu lado alguém que impede a sua fé. Alguém que atrapalha a sua fé. Aí você vai carregar aquele fardo porque a escolha foi sua. E eu orei a Deus. E todo mundo correndo, o casal estava bem tranquilo. Não tinha pressa. Eu queria servir a Deus. Eu queria fazer as coisas para Deus. Nasci nessa igreja, cresci aqui fazendo as coisas para Deus. Mas Jesus preparou algo para mim, fora do tempo. Eu comecei a namorar. Abraão ficou no seminário 4 anos. Eu o via 2 vezes no ano. Esse era o preço por namorar alguém que tinha um chamado de Deus, que era o que eu queria. E eu tive que esperar. Eu esperei o tempo determinado por Deus para ter o casamento, para que essa união fosse uma união de Deus. Hoje as pessoas não se importam, as pessoas não esperam, as pessoas atropelam o tempo, fazem tudo à sua maneira e vivem uma vida difícil. E não vive difícil porque Deus deu a dificuldade, vive difícil porque não é seguidor. Vive difícil porque não segue Jesus.
Porque o seguidor de Jesus, ainda que as coisas sejam difíceis, Paulo e Silas estavam ali na cadeia louvando. Por que eles estavam louvando? Porque eles não estavam ali por causa deles, estavam perseguidos por causa de quem ele servia, de quem ele seguia. Hoje você vai ter consequências não por causa de Jesus, mas por causa de falhas cometidas. Não é Jesus que está te provando situações que você está vivendo porque você fez, porque você errou. A aprovação vem de Deus para você quando você está fazendo para Ele e é perseguido. Porque você tem que entender que você tem um inimigo declarado desde o dia que você entrega a vida a Jesus. Satanás se declara seu inimigo mortal. E a Bíblia diz que o mundo já é dele. O mundo jaz do maligno. Então, se ele é seu inimigo, ele vai te perseguir. Mas hoje, Satanás facilmente entra com engano na sua mente e te tira da rota certa. E você precisa entender que quando você nega a sua vontade, você se sente completo. Se você verdadeiramente serve a Deus. Muitas vezes eu saio da minha casa para fazer o que Deus me mandou. E são coisas difíceis de fazer, mas eu chego em casa realizada, feliz, completa. Porque eu fiz aquilo que era para eu fazer. A vontade talvez não fosse essa. Hoje, um dia de Páscoa, junto com a família, todo mundo queria ficar onde? Em casa. Mas quem vem buscar Deus, vem porque necessita dessa ajuda. Qualquer dia é dia de buscar Deus. Qualquer dia é dia de ter a presença dele na nossa casa, na nossa família. Então você precisa entender, negue a si mesmo. Toma a sua cruz. Leva o que é difícil de suportar. É difícil de suportar sem Ele. Jesus diz, aquilo que eu peço para você, faço. Aprendei de mim. Aprenda com Ele a achar que as coisas dele completam você, não destrói você. Ele troca o fardo. Qual que é o fardo que ele está trocando? Tira o pecado. Porque o pecado é que cansa o ser humano. O que cansa o pastor? É o pecado do povo. O que te cansa? É o pecado. E quando você entender isso, você vai levar o que é difícil de suportar, sabendo que é para uma causa maior do reino de Deus. Leve a sua vida com Ele. Quem achar a sua vida, a Bíblia diz que vai perdê-la. Se você está procurando fazer coisa para você, Deus não está aí com você. Faça para Ele, porque aquele que perder, vai achar. Aquele que achar, vai perder. Está buscando para você, deixou Deus de lado, a recompensa você já recebeu aqui na terra. Não tem recompensa esperando por você mais. Então você precisa tomar atitude. A sua cruz não é seu cônjuge, não são seus filhos. Ao contrário de muitos que pensam, a sua cruz é você abrir mão do seu pecado todo dia. Todo dia, não importa o cônjuge que você tem, não importa a família que você tem, abra mão de você, renuncia sua vontade, leva a sua cruz, morra todo dia, morra para aquilo que você gostaria de fazer, que é pecado. Tem as coisas que não são e tem as coisas que são, que você tem vontade de fazer. Não seja hipócrita, você tem vontade, mas vontade é uma coisa que dá e passa. Então você precisa esperar passar, porque a pessoa, na vontade, ela impulsivamente, ela acaba o relacionamento, ela casa, ela faz tudo que não é para fazer, porque ela fez durante o momento que tinha vontade. E Jesus disse que você, antes de fazer qualquer coisa, tem que sentar, calcular e ver se é possível, para que amanhã você não seja envergonhado. Você é alguém que serve a Ele. Senta, calcula e veja se você é capaz de suportar. Quando eu vou conversar com casais, eu falo isso. Antes de casar, senta, analisa o defeito dessa pessoa e vê se você suporta. Porque depois de casado, você vai pedir para Deus te livrar de algo que você escolheu consciente. Você suporta esse pecado, esse erro dessa pessoa, esse costume dessa pessoa, vai fazer você pedir divórcio amanhã?
Conheça quem você escolheu. E busque saber se isso que ele faz vai ser motivo de divórcio amanhã. Para que você vai casar? Você não vai suportar. Eu não vou suportar a toalha molhada na cama, então não casa com... Fica solteiro. Porque todo homem joga toalha na cama. Com raras e honrosas exceções. Toalha molhada, as coisas pela casa. Quem vive essa experiência aí? Mas você tem que saber. Quem quer viver a dois tem que saber abrir mão. Quem quer viver a dois tem que saber que a outra pessoa não é você. Você não é outra pessoa. Então tem que ceder. Quem é mais que cede no casamento? É a mulher. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então essa missão está sobre a mulher. Agora os homens têm a missão de ser como Jesus no casamento. É uma missão muito difícil. Mais que a da mulher. Porque Jesus não erra. Tem um homem do seu lado e fala para ele, a sua missão é ser o Jesus num casamento. A mulher é a noiva. Então a sua missão é pior. Porque Jesus não erra. Então quando você decide negar a si mesmo, você entra no relacionamento e você nega a vontade de fazer conforme seu temperamento pede. Seu temperamento é explosivo. Seu temperamento é sonso. Porque tem gente que é explosivo e tem gente que é sonso. Né? E você tem que ter paciência para suportar os dois. Porque não é fácil o explosivo, mas também não é fácil o sonso. Eu acho que o sonso é até pior, que você tem vontade de matar ele. O explosivo explodiu. Você já sabe tudo que pensou. E o sonso? O sonso você não sabe. Ele te olha com cara de paisagem e você não sabe o que ele está pensando. Mas aqueles que vivem com Cristo, eles negam a si mesmo. Eu abro mão do meu temperamento para viver um casamento. Você tem que abrir mão. Os jovens estão querendo casar? Pensa bem. Tá bonitinha aí do seu lado, maravilhosa. Mas tem tanta mania que você pode se arrepender. Então olha bem. Olha bem. E esse rapaz aí bonitinho do seu lado, prestativo, pode ser que essa, né? Essa qualidade não exista mais. Então você analise bem, para não casar errado. Por isso você vai para Deus e pede a Ele direção. Oh Deus, eu quero uma pessoa, relata a pessoa que você quer e não saia daquilo que você escreveu. Porque você coloca, eu quero a pessoa honesta, fiel, amável. Você põe lá. Aí você gostou? Você olha o seu papel, não bate. Não bate com aquilo, com a relação que você escreveu. Mas você gostou. Então a culpa não é de Deus, é sua. Escreveu os requisitos? Siga a risca. Siga a risca porque ainda assim você terá problemas. Porque são seres humanos diferentes. Pessoas diferentes, pensam diferente, agem diferente. Amém? Então você precisa entender que negar a sua vontade é você negar seu temperamento, é você negar seu querer, é você negar o prazer por causa de Jesus. Perdoa por causa de Jesus. Ama por causa de Jesus. Porque se fosse por sua causa, não tinha relacionamento mais. Se fosse por sua causa, não tinha vida a dois, não tinha amizade, não tinha nada. Mas por causa de Jesus, você começa a viver aquilo que Ele tem para você. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, não é obrigado, você quer. A pergunta de Jesus é clara, se alguém quer. Ele está dizendo, venha, você é obrigado a vir, negue tudo. Você quer seguir-me? Você quer ser meu seguidor? Então decida. Decida hoje. Aborrecer todos que se coloquem entre você e Deus. Não é aborrecer de brigar, não. É amar mais a Ele. Como que eu mostro que eu amo mais? Quando eu obedeço e sigo aquilo que Ele me ordena. Lembrei do meu sogro mais uma vez, ele fica
esposa missionária está brava falando com ele, está batendo a chavinha na parede. Ela chamei de irmão Wilson. Irmão Wilson, você está me ouvindo? Bom, não quer dizer que eu vou obedecer. Estou te ouvindo. Bem calmo. Mas ninguém coloca entre ele e Deus. Ninguém. Ele aborrece qualquer um que queira ocupar essa posição. Aquele que é seguidor de Jesus, ele não aceita ninguém que quer atrapalhá-lo a viver o chamado de Deus. Não deixe nada, não deixe raiva, não deixe sentimento. Tem pessoas que não é pessoa. O problema dela é com o sentimento. A tristeza é o impedimento dela seguir Jesus. A raiva é o impedimento dela seguir Jesus. A família, os problemas que ela tem familiares é o impedimento dela seguir Jesus. Nada pode se colocar entre você e Deus. Ninguém pode se colocar nessa posição, porque vai te tirar do foco daquilo que Deus tem para você. Está triste? Fale com Ele. Está com raiva? Fale com Ele. Está fracassado? Fale com Ele. Não tem nada que pode te impedir de ter essa comunhão com Ele. Tudo que coloca na sua vida para te impedir de ter essa comunhão vai te tirar da presença de Deus. Eu queria que você analisasse o que é que você tem feito. Jesus diz: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar. A igreja precisa voltar a este amor. A igreja precisa entender que o amor a Deus é algo mais importante de tudo que você faz no reino de Deus. E eu provo que eu amo quando eu obedeço. Eu provo que eu amo quando eu sigo. Eu provo que eu amo quando eu renuncio. Eu provo que eu amo quando eu me arrependo. Mas o problema é que nós não estamos tendo esse tipo de comportamento mais. Hoje é comum você errar, você falhar, e isso ser normal. Se tornar voto. Você esqueceu o que a Bíblia diz. Você está disposto a seguir? Se você quer ser um seguidor, lembre-se que existe um preço. Um preço, que é algo que você vai viver. O preço de não poder fazer algumas coisas por causa do chamado que Ele me deu. É o seu chamado. E vai definir o que você vai fazer. Ah, meu chamado é ser do louvor. Isso não é chamado. É talento, dom que Deus te deu. Meu chamado é dançar. Meu chamado é fazer teatro. Meu chamado é ir por todo mundo. Levar a mensagem que você recebeu. Ensinar essas pessoas a viverem de acordo com a verdade. Esse é seu chamado. E cada um em um lugar, em uma posição, de uma forma. Mas todos com o chamado de ir fazer algo por Deus, com a sua vida, sua conduta. Qual é a sua conduta? Aquilo que você faz exalta ou diminui o nome de Deus? Você precisa tomar cuidado, porque se seguidor de Jesus, você vai ser chamado de fanático. Vai ser chamado de crentão. E tem gente que por causa desses bullying não segue Jesus. Mas faz tudo para ser o popular. O popular é aquele que vive errado, mas é popular. Seja fanático para alguns, mas seja um seguidor. Porque para quem não quer seguir, é fanatismo você fazer tudo para estar na igreja. É fanatismo você jejuar. É fanatismo você ter uma vida de oração. É fanatismo você obedecer. É fanatismo você ser fiel a Deus. Não precisa tanto, não é para tanto. Para que você faz tanta coisa? Mas só aqueles que experimentam a vida de Deus entendem o que isso traz para a sua vida. Meus irmãos, eu não sei você, mas a alegria que eu tenho é quando eu estou falando com meu Pai. É quando eu pego todas as minhas frustrações e vou para Ele. Eu posso entrar destruída dentro de um quarto, mas eu saio forte porque estou com Ele. O problema é que quem nunca experimentou isso não sabe o valor que isso tem. Você fica 10 horas com a pessoa no telefone, 20 horas com ela no WhatsApp, mas não ajoelha 1 minuto para falar com Deus. Ouve o conselho de todo mundo, mas não ouve a vontade de Deus. Pede ajuda para todo mundo,
mas não se curva para Ele te ajudar. Porque a ajuda que você quer, muitas vezes, é alguém que concorde com o pensamento que você tem. E Deus não vai concordar, porque Ele já te deu a forma de pensar. Ele não vai concordar com o que você pensa. Você vai sofrer, vai penar, vai esperar um sim dele e você não vai receber. Mas talvez um amigo chegado vai te dizer que você está certo. Talvez alguém na sua casa vai dizer que é isso aí. Mas o reino de Deus não é feito dessa forma. Quando você vai para Deus, a luz dele te mostra o que está errado. E ele começa a te confrontar. Ele começa a falar com você para te tirar dessa zona de conforto, que é uma zona errada. A Bíblia diz em Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual que foi o sentimento? De esvaziar. Esvazie da sua vontade. Esvaziar daquilo que você pensa que você é. Do bom que você tem. Eu sou muito bom. Eu faço as coisas muito bem. Esvazie disso para Ele poder ocupar o espaço. Esvazie disso tudo que você tem de maravilhoso para que Ele seja Senhor na sua vida. Porque enquanto eu acho que eu estou fazendo, Deus sai de cena. Porque só Ele é a estrela da manhã. Só Ele tem que brilhar. Então você precisa trazer esse evangelho de volta para dentro de você. O evangelho que existe, só um que brilha. E esse um é Jesus. Nossos talentos muitas vezes são impedimento de estarmos com Ele. O saber demais é impedimento de buscar Ele. Porque você confia em você, na sua própria força. Eu falo bem, eu canto bem, eu danço bem, eu sou um bom orador. Mas isso não transforma a vida, isso não traz milagre. E oração de Jesus é Deus, que através de sinais, o Senhor prove que a nossa mensagem é verdadeira. Porque só Ele faz, e só os sinais que Ele vai revelar, que Ele vai fazer, de pessoas sendo transformada, lavada, remida no sangue de Jesus. Queria que você ficasse de pé. O que é que você tem feito? Há uma recompensa para aqueles que renunciam. A recompensa para aqueles que renunciam, a Bíblia diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa de mim, do Evangelho, deixa a casa, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos, terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Há uma recompensa. A recompensa que talvez você não teve um pai que te amou. Mas a Bíblia diz que quando eu me torno seguidor dele, quando eu nego a minha vontade, ele coloca pessoas que serão como meu pai, vão me amar. Pessoas que vão me amar como irmãos. Pessoas que vão fazer por mim muito mais, porque serão pessoas colocadas por Deus. Lembre-se, pessoas colocadas por Deus não te tiram do caminho. Pessoas colocadas por Deus te aproximam dele, te faz andar na direção certa. Ele disse: quem renunciar, quem for meu seguidor, vai receber 100 vezes mais. Nada paga aquilo que Ele nos dá. Nada é maior do que Ele pode fazer. Você pode trabalhar e ganhar muitas coisas, mas ainda assim você não é capaz de bater Deus no dar. Ele tem mais para dar para você. Você pode ter perdido muitas coisas por se tornar um seguidor, mas o caminho de um seguidor é um caminho de recompensa nesta vida, e terá a vida verdadeira, que é a vida eterna. Feche os seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração, diga para Ele: Deus, eu quero tocar os céus com a minha vida. Eu quero morar neste lugar, que é um lugar que o Senhor tem preparado para mim.
vive murmurando. É o evangelho que abre a boca para conduzir alguém
coragem de andar como o Senhor quer, coragem de te obedecer. E todo medo colocado por Satanás, porque Satanás coloca o medo da perda. Muitos têm medo de perder, mas a tua palavra diz que aquele que perder vai ganhar. Meu Deus, que eles acreditem na tua palavra e não na mentira do diabo. A mentira do diabo, ó Pai, é que se eles fizerem, ó Pai, eles vão perder entes queridos, eles vão perder família. Mas o Senhor diz que há uma recompensa para aqueles que são seguidores. Há uma recompensa, Senhor, de 100 vezes mais, 100 vezes mais, ó Pai, daquilo que você pode ter perdido na caminhada. A gente só perde aquilo que não é bom, porque aqueles que são seguidores de Jesus, eles não perdem Jesus, eles não perdem a unção, eles não perdem a promessa, eles não perdem a bênção, eles não perdem as conquistas, porque eles estão tocando o céu com a sua maneira de viver, tocando o céu com a sua maneira de viver, tocando o céu com a sua maneira de viver, até tocar os céus. Clame, 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 até tocar os céus, até mudar vidas. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus até tocar o céu. Até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar. Até tocar o céu. Toque os céus com a sua maneira de viver. Toque os céus, não tolerando pecado. Toque os céus, amando a Deus mais do que tudo que você ama. Aborrecendo pessoas para agradar a Deus. Importa agradar a Deus. Então ame a Deus de todo o seu coração, porque essa é a geração do avivamento, a geração que ama a Deus. Essa é a geração do avivamento, a geração que toca o céu com a sua conduta, com a sua maneira de viver. E é dessa forma que seremos seguidores e gozaremos da vida eterna, da vida verdadeira. Aleluia, aplauda bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Terça-feira nós continuamos falando sobre arrependimento e renúncia. Toque os céus, faça além do que você tem feito, e você vai ver o amor de Deus dentro de você. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada. Que os anjos te levem em paz e segurança e te dê jornada feliz até a sua casa. Deus te abençoe.